Quando você se alegra com as conquistas do próximo, fica feliz. Nossa, aquela pessoa conquistou aquilo. Algo tão difícil, você fica alegre. Então, é o seu coração, é o seu caráter. Revela muito sobre você, a sua bondade, humildade. E não tem inveja do próximo. Saul teve inveja de Davi. Quando Davi enfrentou o gigante, sem usar nenhuma armadura, somente a fé, e não ter medo e obedecendo a Deus, ele derrotou o gigante. Saul, ele teve medo, não teve fé e não enfrentou o gigante. E em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, diz assim, que as mulheres dançando e cantando respondiam umas às outras, dizendo, Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Quando Saul ouviu isso, ele sentiu tanta inveja, tanta raiva, que ele falou assim, não, faltou agora só o trono. Quer dizer o quê? Que a inveja é uma palavra tão pequena, mas ela destrói a vida de uma pessoa. E destruiu a vida dele. Ele perdeu a própria vida, ele perdeu os filhos, perdeu o trono. Por causa disso. De não obedecer a Deus. Não fazer a vontade de Deus. E a gente tem que se alegrar com as vitórias do próximo. Ficar feliz. E focar em Deus. Em ter intimidade com Deus. Em não ter medo. Sabe, tá lá o problema na sua frente, o gigante, o vício. Sabe, o problema de saúde. Problema na família, poxa, esse problema tá tão gigante na minha vida que eu vou ter medo, eu não vou ter mais fé, eu não vou mais ir para a igreja, eu não vou orar mais. Pronto, você largou tudo, Saul largou tudo, teve medo, largou, pronto, eu não vou enfrentar o gigante que tá na minha vida. E Davi não, enfrentou, foi lá, sem medo, teve coragem e derrotou esse gigante. Você tá vendo um problema na sua frente, problema de saúde, um câncer, qualquer coisa na sua frente que tá te atrapalhando, um vício. E você não consegue sair, derrotar, sair dessa situação. Então você tem que ter coragem e fé. Assim como Davi teve fé. E usar o quê? O nome de Deus. Davi não teve nenhuma armadura, ele teve Deus, o poder de Deus. Então você tem que ter Deus na sua vida, ter intimidade com Deus. Saul já não tinha intimidade com Deus. Não tinha mais intimidade. Salomão, ele tinha tudo. Você hoje pode ter tudo, querer tudo. São escolhas suas. Mas no final você vai entender que isso aí não tem prazer nenhum. Porque o mais importante é temer a Deus. É sua salvação que está em jogo. Então, quando você entender que não são os bens materiais, não são as conquistas, as vitórias, e sim a vitória é a sua salvação. Você está salvo. Se limpar do pecado, do erro. Se arrepender hoje, agora, e não amanhã. É hoje, agora. Então, quando você, igual Davi, não teve medo, teve fé, ele conseguiu vencer esse gigante. Todos nós temos gigantes na nossa vida, seja na família, na saúde, na área financeira. Se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, porque o Senhor Jesus Cristo disse, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está colocando a sua vida, a sua salvação em primeiro lugar, ou você está colocando as outras coisas? Então busque em primeiro lugar o reino de Deus, é a sua salvação. Salomão disse que tudo é vaidade. Se você querer aquilo, é vaidade. É querer conquistar as coisas. Para quê? Para ter vaidade. Tudo é vaidade. Então busque ter essa comunhão com Deus, que Deus quer, é o quê? É intimidade.